Estudo realizado pelo Sebrae mostra que os negros são maioria quando o assunto é empreendedorismo. Mas, apesar da importância para mover a economia, eles enfrentam grandes desafios para montar ou administrar os negócios. Os empreendedores negros têm dificuldades de acesso ao crédito, ganham menos que os empreendedores brancos. E, mais ainda, têm que superar o preconceito velado. Eu sou Marina Farias, educadora financeira e empreendedora de finanças para mulheres. Jovem, mulher, negra, empreendedora. Marina não nasceu rica, mas conquistou a autonomia financeira que desejava com muito estudo e a vontade de transformar a vida de outras pessoas. Desde pequena, eu queria ser empreendedora. Desde uns 7 anos que eu me lembre, eu pensava, como é que faz para trabalhar assim, para fazer esse tipo de coisa? Porque meu pai tinha vários negócios e ele quebrou, assim, sequencialmente. E eu queria ter uma empresa. Fiz faculdade de administração na UFES, trabalhei no banco 10 anos, trabalhei como assessora de investimentos. Em 2019, eu consegui tomar coragem, e essa é a palavra de fato, para assumir o risco de empreender. O dia a dia da jovem empreendedora é agitado, em reuniões, planejamento e consultorias. É que na empresa que criou, o principal objetivo é ensinar como administrar dinheiro. Marina fala com mulheres, com uma trabalhadora que geralmente ganha pouco e se endivida muito. Uma realidade comum à maioria dos brasileiros. A gente olha para os dados de empreendedorismo no Brasil como um todo e a maioria dos empreendedores são negros. E aí você pensa, uau, que dado maravilhoso. Só que quando você se aprofunda no dado, a maioria do empreendedorismo, por necessidade, é negro. Então é aquela pessoa que coloca um carrinho de pipoca porque precisa fazer dinheiro. É aquela mulher que abre um salão porque precisa ganhar dinheiro de alguma forma, que vende bolo em casa e abre lá o MEI. Então, a maioria do empreendedorismo, por necessidade, é negro. No mundo financeiro, Marina também se deparou cedo com os desafios do empreendedorismo negro. Eu trabalhei em banco há 10 anos e não existe uma regulamentação clara do que é para pessoas pretas ou para pessoas brancas. Mas é tão subjetivo, e aí a gente entra numa esfera de racismo estrutural, porque eu lembro que uma vez eu tinha uma cliente, dona de loja de pneu, e aí eu pedi um crédito para ela, e responderam assim, manda o CPF do seu pai e do seu marido? Do marido? E aí eu questionei, tá, mas por quê? Não, porque mulher não tem empresa de pneu, ela deve ser laranja. E ela era empreendedora. Então, quando a gente faz esse recorte para o empreendedorismo negro e feminino, a situação fica ainda mais desafiadora, né? Quando a gente olha para mulheres e negras. Então, sim, existe um preconceito velado. Segundo dados do Sebrae, os negros são maioria quando o assunto é empreendedorismo no Brasil. Eles representam 52%. Aqui em Sergipe, 73% dos empreendedores são negros. Apesar disso, o rendimento médio é 32% inferior ao dos brancos. E qual o perfil desse empreendedor? Segundo pesquisa do Sebrae do segundo semestre de 2022, 41% desses empreendedores negros têm apenas o ensino fundamental, 13% têm formação no ensino superior, contra 32% dos empreendedores brancos. São empreendedores mais jovens, menos escolarizados, que abriram negócios mais recentes, né, há 2 anos ou menos, que são empreendedores que empreendem mais por necessidade, mas também existem, né, aqueles que empreendem por oportunidade, por verificar nichos de mercado que façam sentido para eles, né, e que empreendem muito por conta própria, né, eles empregam menos, né, do que os empreendedores brancos. Existe uma referência aí de rendimento, né, de faturamento desses negócios de cerca de 30%. Então, os negócios comandados por negros, eles acabaram com rendimentos 30% inferiores daqueles comandados por empreendedores brancos. Os dados nos remetem à história do negro no Brasil. Por quase 400 anos, a economia brasileira foi sustentada pelo trabalho escravo de negros. A inserção no mercado de trabalho de forma digna foi tardia e com mínimas oportunidades. Para mudar a realidade dos dados, a chave é política de inclusão e acesso a conhecimento. O Sebrae ele tem produtos e serviços que podem apoiar o empreendedor negro, qualquer empreendedor,
desde o início, né, da sua jornada. Então, capacitações, orientações, consultorias, eventos, né, todos esses serviços que o Sebrae oferece pode ajudar esse empreendedor a ter mais sucesso no negócio que ele está iniciando ou está precisando alavancar, né, ter mais acesso ao mercado. Para Rafael, que é advogado e empreendedor, algumas coisas não mudaram no Brasil. O empreendedor negro precisa enfrentar a realidade do racismo estrutural. Todas as pessoas no Brasil têm a imagem do homem branco como uma imagem vinculada a poder, a conhecimento. Então, ser um negro empreendedor, principalmente numa área como direito, que você exige demonstrar conhecimento, apresenta muitos desafios. Eu, por exemplo, levei um tempo para entender que eu precisava manter a minha identidade enquanto homem negro, mas me mostrar através das roupas, através do comportamento, como uma pessoa que poderia transmitir confiança. No meio de obstáculos, as inspirações fazem diferença. Dão gás à luta no empreendedorismo. Negros que trazem um exemplo positivo faz toda a diferença. A gente tem hoje o caso do Vinícius Júnior, né, que além de ser um jogador fantástico, ele é um negro retinto que se posiciona, que não deixa com que os atos raciais afetem a autoestima dele. Ele pode até chorar sozinho em casa, mas quando ele traz isso, ele aumenta a autoestima de toda a população negra. Ele diz, seja empreendedor e acredite no seu potencial. E não deixe que essas coisas lhe freiem, porque você vai construir uma história melhor para os seus filhos, para as próximas gerações. Ramon, ou Mestre Ramon, é inspiração para muitos empreendedores. O talento existia mesmo quando ainda não era dono do próprio negócio. Tenho 22 anos que eu atuo na minha área de barbeiro. E eu costumo dizer que eu já empreendia quando eu trabalhava em salões que não eram meus. Salão ou barbearia que não eram meus, porque quando você busca, eu vejo empreender quando você busca o que há de melhor para o seu cliente, quando você busca agregar valor, quando você busca entregar mais do que o combinado, você está empreendendo. Hoje Ramon é dono de uma barbearia. E é literalmente um bar e uma barbearia. Os negócios do jovem empresário vêm crescendo. Mas não se engane não, para chegar até o tão sonhado sucesso, foram muitos nãos ao longo de 22 anos de jornada no mundo do empreendedorismo. Você quer ouvir a verdade? Cada não que eu ouvia me fortalecia mais. Eu acho que a gente que é preto, que é negro, a gente não pode baixar a cabeça com qualquer coisa, tem que estar focado, tem que saber o que você tem que ter clareza no que você quer, tem que ter expertise para poder driblar as adversidades e jogar duro, não tem moleza. Se para o branco é difícil, para o preto vai ser mais difícil. E a gente vai jogar duro e vai trabalhar, vai produzir e vai fazer acontecer. Até porque a nossa história quem escreve somos nós, né? O mestre vai além e confessa que o mercado para o negro ainda não é acessível. Nunca tive tanta dificuldade porque eu tenho uma conexão muito grande com os meus clientes, com amigos. Eu sou, modéstia à parte, eu sou muito bom de relacionamento e com isso abre muito mais portas. Mas as outras pessoas têm muita dificuldade. Eu acho que se o país olhasse um pouco mais, não só pela questão do negro, mas pela questão do cara que veio de baixo, que só quer uma oportunidade, muitas vezes não tem, a gente estaria bem mais evoluído. Assim como inspira, Ramon também se inspirou em alguém que escolheu trilhar um caminho ainda desconhecido, quando tudo era mato no mundo da tatuagem em Sergipe. Chico Tatu quebrou tabus em 2006, quando se viu sem oportunidade de emprego. A saída foi empreender por necessidade com o que sabia fazer de melhor. Eu já estava um pouco mais maduro, eu já estava no tempo eu estava com 21 anos, e eu disse assim, nossa, eu preciso me dedicar a isso. Até porque antes eu fui em vários locais atrás de trabalho na cidade. Eu acho que eu distribuí uns 30 currículos. Então, quando eu olhei para dentro de mim mesmo, eu descobri que tinha algo, né, que eu poderia colocar para fora. E aí eu disse, eu vou iniciar isso. E não foi fácil, né? Dizer que eu queria montar um salão de tatuagem, montar um estúdio de tatuagem. Como é que eu vou fazer isso? Sem recursos,
né, sem ter um norte para que eu pudesse ali trilhar o meu caminho. Então, nesse início foi muito difícil, mas eu não desisti, né? Eu só fiz olhar para o lado e achei uma alternativa. Na caminhada rumo ao sucesso, Chico ignorou preconceitos. O meu foco estava tão grande, minha sede de vencer era tão grande pelo meu objetivo, que eu não consegui dar tanta atenção para esses detalhes. Se você me perguntar se eu já passei por algumas situações um pouco assim, já aconteceu, mas eu não parei para alimentar tanto isso. Eu foquei naquilo que realmente eu queria e comecei a vencer as barreiras. Se elas existiam, eu quebrei. Foi o empreendedorismo que uniu Chico, um tatuador, e Ramon, um barbeiro. Depois de anos, os dois viraram sócios. Uma vivência profissional baseada em trocas e experiências semelhantes. Eu tenho como sócio também Chico Tatu, que é um negão também, é um mago das tatuagens. E encontramos algo muito comum, tanto nas nossas lutas, né, como empreendedor em querer crescer, em querer avançar. Entre derrotas e vitórias é a vontade de vencer que ultrapassa qualquer obstáculo no empreendedorismo negro. O desejo dos que venceram é um caminho de portas mais largas para aqueles que ainda enfrentam espinhos na jornada do empreendedorismo. No Brasil, o empreendedor negro não pode se esquecer da resiliência. Qualquer coisa que você vai fazer, que faça do fundo do seu coração, é tudo muito mais fácil. É muito mais fácil de você conquistar esse tal sucesso, né? Meu conselho sempre que eu dou para as pessoas que são, né, de cor, né, as pessoas negras, é que elas comecem a ver isso como também um combustível, né, dentro delas, para que elas possam explorar o que está dentro delas, porque eu sei que dentro de nós temos capacidades, inteligências. Eu gosto de falar sempre que a escravatura acabou há 134 anos. A nossa geração é responsável pela transição. Então a luta continua, graças a Deus, sem chibatadas, mas com matérias como essa, que trazem o tema, que fazem as pessoas refletirem, que trazem o assunto à tona.